que me aguentar. Eu sou zagalo, mas eu tenho que me aguentar, não tem jeito hoje. Mas diz que o Espírito faz a obra, então estamos na misericórdia do Espírito. Que Ele faça a obra no nosso meio e que nós possamos estar aprendendo conforme a misericórdia dele, né? Vamos começar? Já são 10h05 no meu. A primeira coisa a fazer aqui é pedir a orientação de Deus. Vamos lembrar também da saúde da nossa irmã Cláudia, né, que está com esse probleminha, que Deus possa estar operando na vida dela, que já é um milagre as coisas têm acontecido na vida dela. Estou gripado, minha avó não está aquelas maravilhas, não sei o que, suportar aí esse mal, mas não tem outro jeito. Quem gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos? Então, por favor, irmão. Obrigado. Amém, Pai. Amém, Pai. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre nada mais, nada menos que a exaltação de Jesus. Quem pode me definir a palavra exaltação? O que vocês entendem por exaltação? Glorificação? Tem mais alguma opinião aí? O que significa exaltar alguém? Já pensaram nisso? Colocar alguém acima ou num patamar superior, né? Ou um destaque, vamos assim chamar, um destaque, a pessoa em destaque, destacar aquela pessoa. Mas quando nós fazemos isso, bom dia, Orlando, quando nós fazemos isso, é porque esse alguém fez alguma coisa para merecer essa exaltação. E o que nós vamos ver hoje nessa aula desse dia é que Jesus foi exaltado. Nós vamos na exaltação de Jesus. Mas vamos ver por que ele foi exaltado e qual é a consequência para a nossa vida hoje. É interessante. Você já pensou nisso? Que a exaltação de Jesus tem uma ligação muito próxima, muito interizada ou integrada com a nossa vida. Não foi simplesmente um caso que aconteceu há 2000 anos atrás e que simplesmente passou. Tem uma integração muito interessante entre nós e essa exaltação de Jesus. Abra sua Bíblia. Outra coisa importante. Eu não sei dar aula se não for com a Bíblia na mão, tá? Então eu vou pedir a vocês que colaborem comigo, lendo os textos que eu vou indicar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, os versículos 33 ou 32 a 36. Atos 2, 32 a 36. Nós vamos tentar fazer uma análise desses versículos para chegarmos à conclusão do que nós temos a ver com isso. Por que é que nós temos que comemorar essa exaltação de Jesus? Porque ela significa muita coisa importante que a gente vai aprender hoje. Ok? Vamos lá. Quem pode ler para mim? Pode ler, Carlos. 32 a 36. 32 a 36. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vocês
estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor, meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado nos seus pés. Uhum. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram o Senhor e Cristo. Ah, ok. Aí tem um detalhe aí, muito importante. Aparecem alguns personagens que vocês viram. Primeiro, aparece a pessoa de Davi. A pessoa de Davi. A gente vai falar sobre ele também hoje. Segundo, aparece a pessoa de Pedro, que é aquele que fala, aquele que cobra. E Pedro não alisava. Pedro era durão, né? Ele falava e colocava os panos quentes, não colocava panos quentes em nada, ia falar direto. E aí ele fala que vocês crucificaram, vocês mataram, vocês fizeram. Que esse Cristo que ele estava pregando. Olha que interessante. Que esse Cristo que ele estava pregando. Em Atos capítulo 2, versículo 24, eu queria que outro irmão lesse, diz que Jesus, desse Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte. Vamos ver isso aí? João, Porém, Atos Deus 2. o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Uma coisa interessante. Uma coisa interessante. O que quer dizer? O que vocês acham que significa retido pelos grilhões da morte? O que vocês acham sobre isso daí? Ele não seria vencido pela morte. Ele não seria vencido pela morte. Ele quebraria, a partir da morte dele, depois pela sua ressurreição, começa uma nova era, sobretudo, quando a morte não terá mais vigor sobre o próprio Jesus Cristo. Ele foi ressuscitado. Depois nós vimos que ele foi exaltado por causa também dessa ressurreição, ok? Vamos lá ver. Então, vamos continuar. Romanos capítulo 8, versículo 11. Faz aí um relatório que eu gostaria, um relato que eu gostaria que vocês observassem. Eu falei para vocês que eu vou cansar vocês de ler a Bíblia hoje, mas eu acho muito bom também. Romanos 8, capítulo 11, versículo 11, por favor. Habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Olha que interessante, Joaquim. A mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo, segundo Romanos 8, 11, vai acontecer conosco também. Vai acontecer conosco também. Não vamos morrer então? Ninguém vai morrer? Não, não fala isso aí, mas fala que nós vamos viver eternamente. Qual a diferença da vida eterna, de viver eternamente, de não morrer eternamente? Será que nós vamos viver eternamente? Sim ou não? Fisicamente, não. Porque está dito que pelo pecado nós somos condenados a morrer. Mas uma coisa importante que também está dito aí, que nós vamos fazer conforme Cristo. Depois de ressuscitado, foi assunto ao céu e viveu aí uma vida eterna. E qual é a diferença, então, de uma vida eterna? O que vocês acham do que significa essa condenação? Qual a diferença de condenação para aqueles que creem e para aqueles que não creem? Pensa um pouquinho. A diferença, tem uma diferença muito, muito grande entre os que creem e os que não creem. Os que não creem são aqueles que têm Povo. e não têm a vida eterna com Deus. Eles têm uma vida eterna de sofrimento. Mas que interessante, é boa a definição da minha irmã. Segunda morte, né? A segunda morte, né? Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. A vida eterna é para ambos os casos. Qualquer pessoa vai ter vida eterna. Só que, para nós que aceitamos e que cremos no sacrifício, na expiação de Cristo pelos nossos pecados, nós vamos ter aqui uma vida eterna com Deus. Quem não crer vai ter uma vida eterna também, só que com o inimigo. Essa é uma diferença, então, daqueles que creem
vão viver eternamente com Deus. Então, a vivência com Deus é uma vida eterna de paz, de alegria, de satisfação, enquanto o restante, a outra vida eterna, daqueles que não vão crer, que não crerão, seria uma vida o quê? Uma vida de sofrimento. É isso aí que acontece. Vamos aqui, demorei para acessar a minha tela, ela apaga. Muito bem. Continuamos então. Então nós vimos aí que nós temos um relato trinitário em capítulo 8 de Romanos 11, que nos traz a realização da salvação. Isso é importante para nós chegarmos à conclusão por que é que Cristo foi exaltado para satisfazer uma exigência de alguém. Quem foi que exigiu que ele fizesse esse trabalho todo? Alguém exigiu. Deus Pai. Olha, interessante, irmãos. Isso é muito importante nós não esquecermos que Deus preparou um plano desde a fundação do mundo para que nós pudéssemos retornar à nossa vida que nós tínhamos, o que o homem tinha quando ele ainda vivia aqui na Terra, no paraíso. Você pegar Gênesis e pegar Apocalipse, você vai ver que o homem está fazendo ele está saindo do Gênesis, está dando uma volta total, e ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para Apocalipse. E Apocalipse nada mais, a descrição do Apocalipse, nada mais é do que a descrição agora da nova vida em Cristo, voltando a conviver com Deus, numa situação agora de salvos por Jesus Cristo, da salvação plena que nós temos. Então, no Apocalipse você encontra o rio, você encontra a árvore da vida, você encontra os detalhes que você tinha no Gênesis. Isso você pode confirmar posteriormente. Pressupondo, então, a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o relato unitário, em seu ser essencial, da mesma maneira que eles são unidos, uma complexa obra de redenção. Então, o plano de Deus, simplesmente, quando fez os planos de salvação, foi que o homem voltasse ao convívio integral com Deus. Que ele voltasse a conviver da mesma maneira que ele vinha. Você lembra como era gostoso? Quando, no final da tarde, Deus passava e conversava com ele totalmente. De repente, o homem comete aquele pecado, né, de desobediência, e ele corta essa relação. E essa relação não ficou bem para Deus. Deus queria que o homem voltasse a ter novamente o mesmo relacionamento que ele tinha anteriormente com ele. E ele faz o plano que nós estamos chamando aqui, plano de salvação. Vamos ler Desculpa, minha garganta está meio ruim, vou complicar um pouquinho. Versículo 33, retorna novamente, por favor. Não, desculpe. João, Atos, capítulo 2, versículo 33. Vamos lembrar o que ele fala sobre o assunto. Alguém pode ler. Eu falei Atos 2? Falei. Então está certo. Então, o versículo 33 do capítulo de Atos, capítulo 2, afirma que Jesus foi exaltado e está à destra de Deus. O plano de Deus, então, que vai além da ressurreição do seu filho, né? Que deve ser exaltada a posição que ele ocupava antes que com o Pai, antes na eternidade, conforme nós podemos ver em outro versículo. O que quer dizer? Que Cristo voltou para um local que ele veio. Ele estava na eternidade ele já existia. Ele não passou a existir a partir de que foi gerado por Maria, mas ele já existia. E ele passa, então, agora para completar um plano, para complementar, para executar o plano que Deus havia feito. Para quê mesmo, filho?
Para que Deus fez o plano mesmo? Para quê? Para poder o homem não separar o homem de Deus. Exato, para o homem voltar ao convívio de Deus. Ele fez novamente. Estou sendo bem claro para vocês? Então, qualquer coisa vocês me falam aí que eu completo a ideia. Ah, Apesar do Deus, Espírito Santo e eles serem eternos, sim, sempre existiram. sempre existiram. No Velho Testamento, a figura de Jesus era apenas uma promessa, apesar de ele já existir. Ele não tinha não tinha esse protagonismo, vamos dizer assim. Não existia de forma ativa na vida de Israel. Só o Espírito Santo Sim. em alguns momentos. Depois que Jesus veio, a Trindade elas Se uniram. tornam muito mais evidentes Clara, no nosso né? dia a dia. Né? Tanto Deus e o Espírito Santo eles são mais presentes. Né? Perfeito. Interessante que, apesar dele já existir, ele estava lá como um plano a ser realizado. Realizado. É interessante isso que o irmão falou, porque nossa cabeça, a cabeça do ser humano, ela faz um plano imagina uma coisa que vai acontecer daqui a 10 minutos. Ele faz um plano dele. Não estão pensando, de repente vão começar a pensar nisso. Não ocorre isso com a mentalidade divina. Isso foi já feito antes da fundação do mundo, isso já existia, esse plano. Então, o que nós vemos, a colocação que o irmão fez, está em Gênesis 3, quando fala que o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Esse uso do verbo no plural indica que havia mais de uma pessoa e que ele já existia realmente antes da fundação do mundo, conforme nós entendemos e compreendemos agora na leitura que fizemos no Novo Testamento também. Isso é muito interessante. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, que não foi uma novidade. Não, agora, o que vamos fazer agora? Aconteceu isso, vamos fazer alguma coisa? Não, isso já existia, porque essa mentalidade é humana. E a mentalidade de Deus não tem essa mesma conotação, ok? Mas vamos ver aí. Em Gênesis, logo no começo, estava uma certa idade ali, né? Sim, ela estava implícita. Pairava sobre as águas, né? Embora que ele falou que havia uma única expressão como Deus, o Criador, tá certo? Isso aí, e que depois nós vemos e entendemos por 3 pessoas da mesma unidade. Ok. Mas também existe compreensão bíblica de que a revelação de Deus foi gradual. Foi toda feita de uma só vez no início. Então Deus foi se revelando gradualmente ao longo da história. Talvez isso também explique o fato de que Jesus só vem de uma forma mais forte no Novo Testamento, não é? Embora Até que essa revelação ela foi gradual. a pessoa do Messias já aparecia muitos anos anteriores, né? Eles sempre, até hoje esperam o Messias, que é aquele que viria fazer uma obra que nós cremos que é Jesus que veio e já fez, e estamos convivendo com ele nessa situação. Ok, bem colocado. Vamos abrir a Bíblia agora em João 17, versículo 5, por favor. João 17, versículo 5. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aí está a nossa confirmação, né? Acabou, é só essas palavras, Joaquim? Já acabou o versículo? Ok, então. Então, em João 17, 5, onde Jesus afirma, como parte da sua petição, que a sua glória existiu desde antes do mundo existir, conforme nós acabamos de falar, significando que ele é pré-existente e não criado. Isso que o irmão completou. Em segundo lugar, aí também ele se refere a uma espécie de glória que ele participou na eternidade, a glória que nós tínhamos antes disso tudo acontecer. Por toda a Bíblia, então, nós vemos que a glória está sempre associada com um único Deus vivo e um Deus verdadeiro. Que era essa glória, para nós só existe um Deus e nós cremos que Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor também, não é isso?
Vamos verificar no próximo quadro nosso aqui. No versículo 36, no versículo 34, desculpe. Eu pulei um quadro aqui do meu PowerPoint. Vamos ler o versículo 34 para recordar o que fala sobre o assunto também, por favor. Atos 2. Desculpa, Atos 2. Desculpe, eu estou esquecendo desse detalhe. Eu, como tenho escrito aqui, acabo esquecendo. 2:34. Que Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita. Ok. Nesse versículo 34 de Atos, capítulo 2, aparece a figura de Davi. Davi era o que mesmo de Israel? Agora, nessa posição, rei de Israel. Ok, rei de Israel. Declarando, ele que faz essa declaração, que o Senhor Deus convidou a seu Senhor Jesus para sentar-se à sua direita. Olha que interessante. Aí começa a exaltação. Deus convidou o seu filho Jesus a sentar-se à sua direita. Vou falar um pouquinho sobre isso aí agora. O fato de sentar-se à direita de um monarca ou de uma pessoa importante é muito interessante, porque denota uma exaltação daquela pessoa. Seria um convite. Pensa você ser convidado a sentar ao lado direito à mesa de uma pessoa importantíssima ou de uma representação política muito forte. Muitos procuram isso daí, não é fato? Como muita gente vai atrás disso e corre atrás disso. E nesse caso aqui, o convidado é Jesus, mas não só convidado porque era o Filho de Deus, porque ele completou uma obra que Deus havia determinado que ele fizesse. Tá certo? E nós vamos verificar então que ele conseguindo fazer conforme a determinação de Deus, Deus o exalta, Deus o eleva, Deus o coloca numa posição de destaque na Trindade, como ele fosse aquele que fez a obra determinada pelo Espírito, pelo próprio Deus, ok? Então, vamos ver agora, para nós continuarmos nesse caso, notando que o Novo Testamento deixa claro que o rei Davi referiu-se a esse filho, Jesus, como seu Senhor. O Novo Testamento fala também sobre isso. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Marcos, capítulo 12, 35 a 37. Vocês percebem que eu estou tentando dar para vocês uma conotação das declarações que vão nos levar a um objetivo final, mas estou tentando provar, biblicamente, que essas informações estão de acordo com aquilo que nós vemos na Bíblia e de acordo com o que Deus quer também. Não foi simplesmente um acaso. Vamos lá. Eu falei Marcos 12, 35 a 37. Alguém lê, por favor. Pois não. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser o filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. A coisa interessante aí. É a mesma coisa que o Danilo chegar o Flávio chegar para o Danilo e falar para o Danilo que o Danilo é o senhor dele. É um negócio mais ou menos estranho, né? É o que eles pensavam. Se Davi era o rei de Israel, como é que ele está colocando o filho, o seu filho, e fala do filho aí, né? Não especifica quem. O filho fosse o seu senhor também. O Messias prometido aqui era descendente de Davi. Desde Jesus, você pode ver a genealogia de Jesus, ele é descendente de Davi. Quanto ao termo da minha direita, seria um lugar, mesmo que nós já falamos agora há pouco, um lugar de honra, né? E após a sua ressurreição, Jesus foi exaltado à direita de Deus
está no céu, conforme nós vemos as declarações feitas anteriormente. Ainda nesse mesmo versículo, existe uma frase chamada os teus inimigos. Os teus inimigos. No Antigo Testamento, os inimigos de Israel eram físicos. Você lembra de algum povo que era inimigo de Israel? Filisteu, Cananeu, Zebuseu e outros zeus. Eles eram inimigos de Israel físicos. No Novo Testamento, porém, a batalha se intensifica. Ela passa de uma estratosfera maior do que o normal. Ele passa de uma fase para maior do que não é simplesmente o físico, mas passa para uma batalha de potências cósmicas e invisíveis da maldade que Jesus combate. Então, o que Israel era matar os seus inimigos à espada, agora tem uma luta um pouco mais intensa. Não sei se você pode entender, ou se você concorda comigo, que é uma batalha que nós vivemos hoje. Uma batalha espiritual, onde nós temos que combater cotidianamente os nossos inimigos através da nossa própria carne. Né? Coisas que podem nos afetar emocionalmente, espiritualmente, e que a gente precisa ficar atento a todo tempo para podermos combater. Então, os nossos inimigos mudaram de posição. Eles já não são mais físicos somente. Eles são físicos, invisíveis e cósmicos. Alguém falou, se nós pudéssemos ver, espiritualmente falando, a batalha que ocorre em cima das nossas cabeças, nós ficaríamos apavorados. Porque há uma multidão de coisas querendo nos atrair e tirar-nos da posição da salvação. Ainda tem também nesse mesmo versículo uma expressão interessante. Até você vai lembrar que nós tivemos há poucos dias aí uma coisa parecida. Ele fala aí que os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. O que significa isso? Colocar o seu inimigo debaixo dos seus pés era um lugar de desgraça. Vocês lembram, há poucos dias atrás, nos Estados Unidos, um guarda matou uma pessoa depois de pisar no seu pescoço? Por quê? Porque subjugava. Quando você coloca o pé sobre o pescoço de alguém, literalmente falando, você está subjugando aquela pessoa perde a movimentação física. E aconteceu com aquela pessoa, que a pessoa foi morta nessa condição. É a mesma versão usada aqui, dizendo como um exemplo de subjugação. Após uma vitória militar, então, os líderes do Oriente Próximo e Médio, eles humilhavam seus inimigos, derrotados, pisando sobre as suas cabeças e seus pescoços. Pescoço, né? Pode ser, né? Pescoço. Vamos ver isso aí? Abra em Josué, capítulo 10, versículos 24 a 26. Josué, capítulo 10, versículos 24 a 26. Quando os levaram a Josué, ele colocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército: tinham acompanhado. Venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Certo, ele foi. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem combater. Olha que interessante. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores. Era bonzinho os homens, hein? Era bonzinho. Pisa no pescoço dele, depois ele vai matar ainda por cima para não sobrar nenhum, né? Isso eram os inimigos físicos de Israel, né? Na parte espiritual, nós temos uma conotação muito prática também nesse sentido. Quando você espiritualmente tem a ajuda de Deus, você, segundo a própria palavra, você pode pisar na cabeça do inimigo, né? Nosso inimigo agora é Satanás, aquele que quer estar ao nosso redor a todo momento querendo nos levar, nos tirar do foco
nos levar aí a fazer coisas erradas, né? Então isso aconteceu e o processo seria um ato de desgraça para o pessoal que era subjugado, mas uma vitória para aqueles. Então nós podemos, segundo a própria palavra, pisar na cabeça do nosso inimigo, né? E subjugá-los debaixo dos nossos pés mediante a colaboração ou condição que Deus nos dá. Vamos ver o versículo 36? Atos 2, versículos 36. Agora não esqueci, turma. Vamos ver que interessante vai ter aí. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que Cristo Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ah, seja certo, né? Seja certo que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus, quem foi que fez? Deus, o Pai, o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro, numa declaração aí fulminante, ele realça que Jesus é o Messias de Deus do Antigo Testamento. No capítulo 3, versículos 18 a 20, também de Atos, nós vemos alguma coisa a mais a respeito da promulgação dos dados de Deus. Vamos ver aí, Atos 3, 18 a 20. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Olha que interessante, tudo que nós falamos agora. Isso já havia sido determinado. O judeu não aceitava um rei, por exemplo, né, o Messias, que fosse pobre, que não tivesse onde morar, que não entrasse na cidade com um cavalo branco bonitão, né? Não tivesse uma espada que destruísse todos os seus inimigos, né? Esse é o Messias que estavam procurando, que livraria Israel das mãos dos seus inimigos. Mas Deus aqui fala que ele cumpriu, que ele deveria cumprir aqui um plano desenvolvido por Deus no Novo Testamento, reconciliasse o homem perdido desde o Éden. Esse plano tinha regras rígidas a serem cumpridas pelo Messias. Como nascer de uma mulher, ou seja, quando nasce uma mulher, torna-se ser humano. Ele precisaria ser humano. Ele deveria sofrer as tentações de um homem comum. Deveria ter todas as tentações que eu e você sofremos diariamente. Lembra que eu falei do combate agora que é fora do físico, que nós sofremos diariamente, ele deveria ter também. E ainda, mas ele deveria fazer tudo isso aí, mas sem pecado. Muitos tentaram fazer, até viver uma vida enclausurada e para poder vencer esse tipo de coisa. Mas se conseguem ou não? Você já viu alguém que se enclausurasse? Todos nós aqui vamos passar, a partir de hoje, a gente vai morar num quarto fechado, não vamos comunicar com ninguém. A gente não vai pecar? Peca. Porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Então, mesmo a gente não tendo um contato com outro ser humano, a gente acaba pecando também. Então, não podemos, isso aí está fora do ser humano. Mas ele deveria fazer isso daí. É por isso que Jesus Cristo foi concebido por uma mulher baseado na obra do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter uma pessoa que não tivesse essa condição de pecar, pudesse pecar, mas não pecasse. Vamos preservar então a submissão incondicional às determinações do Pai Celestiais. Ele deveria estar sofrendo com todas as justiças, levando sobre si todos os castigos da humanidade. Deveria sofrer para obter a reconciliação com o Criador, sendo então merecedor de, após morte de cruz, ser ressuscitado pelo Pai, exaltado e permanecer à direita de Deus, de onde viera
voluntariamente, ou melhor, viera anteriormente. Então, de novo, vamos voltar novamente àquele ponto. Deus fez um plano, adaptou ou capacitou alguém para cumpri-lo, porque não tinha ninguém no mundo, não é no país, não é na cidade, não é no estado, não tinha ninguém no mundo que pudesse executar essa obra que Deus tinha feito. Eu fico pensando o seguinte, interessante. Ele fez o plano, traçou um planinho, olha, agora, a partir de agora, quem quiser se relacionar comigo tem que cumprir todas essas regras. Mas ele sabia que não havia ninguém dentre os seres humanos que tivesse condições físicas, mentais, morais, simplesmente de executá-lo, porque exigiria muito mais coisa do que isso. Foi por isso que ele criou e trouxe Jesus reencarnou Jesus. Jesus foi reencarnado para poder executar essa obra tão maravilhosa que vai nos dar agora a volta às origens que nós tínhamos antes de Adão pecar. Vamos ver mais uma coisa? Concluindo nossa fala, nós poderíamos pensar o seguinte. Essa conclusão é muito importante que vai tocar agora em nós pessoalmente. Por que que nós temos que reconhecer a exaltação de Jesus Cristo? E como nós podemos complementar, aceitá-lo como exaltado diante de Deus? A minha vida pode negar isso ou pode comprovar isso. Eu posso aceitar, exaltar a Deus através da minha vida, aceitando as condições de vê-lo como meu Senhor e meu Deus, e posso negar também. Depois eu vou estar falando um negócio interessante. Eu posso negar a exaltação de Cristo. E eu vou provar para vocês como nós podemos fazer. Para que nós possamos confirmar a exaltação de Cristo em nossa vida, torna-se necessário algumas atitudes como, primeiro, aceitar o convite que Jesus nos faz. Que convite é esse? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Muito bem, então ele faz um convite. Eis que estou à porta e bato. Ele não simplesmente, a partir de hoje, como seria alguém que governa aí, um majoritário? A partir de hoje, turma, o Flávio tem que vir aqui de vestido vermelho e azul, o meu irmão de vermelho e amarelo, você não pode, tem que chegar até determinada hora, fazer isso e coisa. Isso não acontece com Jesus Cristo na nossa vida. Ele nos dá a oportunidade de aceitar ou não a sua exaltação. Nós podemos negar. O homem não pode negar. Nós temos livre-arbítrio. Eu posso chegar para ele e falar, não quero saber da sua salvação. E ele vai respeitar. Mesmo fazendo isso aí, mesmo ele tendo morrido por nós, tendo dado a sua vida, ele pode aceitar, ele aceita que nós o recebamos ou não o queremos receber. Isso é muito importante notar. Então, não é um negócio que foi imposto para nós. A partir de hoje, João, você tem que fazer isso aqui porque eu morri por você. Não. Você aceita que eu morri por você? E aí coloca as condições que nos dá a elevá-lo, a exaltá-lo como nosso Senhor. Você não bilhete premiado. Dá buscar. Você vai querer ou não? Querer ou não, né? Isso, né? Não era tão preso. Mas podemos pensar. Podemos pensar nisso, né, Flávio? Então, a primeira coisa... Se receber, o que você luta em receber. E também o que você perde se não receber. Se eu receber o que quiser, São as consequências do que bem lembrado, né? Já que falou no bilhete aí, já... Então, a primeira coisa é crer que é aceitar o convite de Jesus Cristo. Aceitei? Aceitei, quero. Muito bem. Resolveu o problema? Não preciso fazer mais nada? Vamos ver se não.
A segunda coisa que nós temos que fazer é crer que Jesus é Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Vamos ver se ele é Deus mesmo? João, capítulo 1, versículo 1. Ok, então... engraçado, o irmão falou um negócio. Ele estava com Deus e ele era Deus aqui. Em outra tradução, fala aí que Jesus é o verbo. Lembra disso? Jesus é o verbo. Esse termo verbo, ou palavra, conforme tem a Bíblia do meu irmão, significa Jesus, ou significa também o Cristo, né? Ele refere-se à sua encarnação. Então, tudo fala em respeito à sua encarnação. E também a sua obra salvífica, né? Que ele veio aqui justamente para fazer a obra que ele foi determinado. Na filosofia grega... Dona, fecha para mim a porta, por favor. Na filosofia grega, o logos, ou a palavra, ou o verbo, era a razão ou a lógica, como força abstrata que trazia ordem e harmonia ao universo. Então, nós vemos agora que eu devo aceitar o convite, eu devo crer que ele é Deus, e agora eu devo me arrepender dos meus pecados. Se eu aceitar, se eu crer que ele é Deus, se eu crer que ele me convida, mas não crer, não me arrepender, também tem uma consequência muito grave no assunto. Vamos verificar o que significa isso? Arrepender-se dos pecados, está em capítulo 3, versículo 19 de Atos. Atos, capítulo 3, versículo 19. Vamos ver o que ele fala sobre o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha que interessante. Então, depois que eu aceitei o convite, que eu creio que Jesus é Deus, e que me arrependo dos meus pecados, acontece um negócio muito importante. Os meus pecados são o que mesmo? Cancelados. Aí volta aquela velha frase, né? Mas eu continuo pecando. Eu continuo fazendo coisa errada. Ou só eu só? Os irmãos também não? Poxa, me deixaram mais alegre agora. Pensei que era só eu aí. O ser humano, né? Mas sim, é interessante. Da mesma maneira que no deserto, quando eles eram picados pelas cobras, né? Olhavam para aquela cobra no mastro, eles eram curados. Quando acontece nossos pecados, nós nos arrependemos, olhamos para a cruz de Cristo vazia e reconhecemos que nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Isso é muito importante também notar. Então, o sermão de Pedro que nós vimos aí em Atos capítulo 3, ilustra os dois lados do arrependimento. Tem dois lados do arrependimento. Isto é, pecado, primeiro é desviar-se do pecado e voltar-se para Deus em fé. Então, eu tenho que me desviar do pecado e voltar para Deus em fé. O chamado de arrependimento e a fé é o elemento necessário para a pregação apostólica, conforme nós vemos em Atos 2, versículo 38. Pode ler para mim, por favor? Atos 2, 38. 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Isso, aí entra a terceira pessoa da Trindade, né? E os nossos pecados são perdoados e eliminados. O arrependimento, isto é, voltar-se para Deus com tristeza pelo pecado, e o batismo eram partes importantes da mensagem de João Batista. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Por favor.
Vamos ver a mensagem de João Batista. Mateus, Mateus 3, versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrepende-se. Isso quem falava era João Batista, que foi o precursor de Cristo, né? Vamos ver o que Jesus fala sobre o assunto também. Mateus capítulo 4, versículo 17. daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Arrependemos que está próximo o reino dos céus. Olha que interessante, irmãos. O que eu quero deixar claro para vocês essa manhã é que nós, na nossa vida, nós precisamos continuar a exaltando Cristo como nosso Senhor. Porque ele fez uma obra que ninguém poderia fazer. Ele fez uma obra que ninguém poderia fazer, não ser alguém determinado com características de Deus. Ele podia não ter feito ou não essa obra? Então, olha, o que vocês acham? É interessante. Ele podia chegar uma hora, não, senhora, morrer na cruz é meio problemático, vamos passar essa fase, vamos passar. Ou pegar os seus anjos e mandar, vamos terminar com toda essa turma aqui que está aí, vamos resolver o problema. Poderia ter feito. Eu acho que naquela hora que ele disse, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, eu acho que ele estava vendo o tamanho da dor que ele ia passar. Exatamente, minha irmã Drovalina. Ele notou que era pesadérrimo a situação. Se você pensou alguém, morrer por um pecado nosso já é uma coisa difícil. Morrer pelo pecado da humanidade. Deve ter sido uma sobrecarga especial, diz a palavra que suava sangue. De tanta pressão que tinha sobre ele naquele momento. Ele representava todos nós, que deveríamos morrer, cada um de nós, dessa maneira. E quando chega a hora, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele, naquele momento, ele ficou sozinho, independente, não dependente da própria vontade do Pai. Ele representava cada um de nós. É por isso que eu e você não podemos deixar de exaltar o nome de Cristo. Nós temos que viver de uma tal maneira que a gente faça com que a nossa vida, quando olharem para nós, vejam em nós que nós estamos exaltando o nome de Jesus. E a tendência, não sei, cara, vocês poderiam concordar comigo, mas o ser humano está cada vez procurando se afastar mais de Deus, buscando coisas de outras formas de não exaltar, ou colocando outras coisas para exaltar, além da pessoa de Cristo, fazendo com que tudo aquilo que Ele fez por nós não tenha nenhum significado na nossa vida. Isso é errado, porque eu e você dependemos totalmente da obra dele. Quando nós aceitamos o convite, quando nós nos arrependemos, quando nós cremos que Ele é Deus realmente, a gente está exaltando o nome de Deus e colocando Deus na posição, Deus Cristo, Deus Filho, na posição que Ele deve estar na nossa vida. É exaltação, é colocado sob exaltação. Isso que eu gostaria de deixar para vocês importante essa manhã, para que nós notássemos quão importante é a exaltação de Cristo. Quão importante foi o trabalho desenvolvido por Cristo. Quão importante foi a obra redentora que Ele completou, começou, iniciou e completou. E por isso merece realmente estar onde está agora, ao lado direito do Deus Pai. E um dia nós vamos viver juntos com Ele, na eternidade, né? Nós vamos ganhamos esse direito através desse sacrifício importante. Se não for isso, não teríamos o que viveríamos aqui para morrer amanhã e acabar tudo. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Ok? Alguém quer fazer alguma colocação? Não ficou nenhuma dúvida? Eu acho que talvez que é muito difícil entender o sofrimento de Jesus, porque nós sempre costumamos dizer que Deus nunca nos abandona, não é? Sim. Nunca nos abandona, nunca está longe de nós, enfim. Isso
nós acreditamos. E é A certo. verdade é que Jesus sentiu que Deus o abandonou naquele momento da cruz. Então é difícil entender como foi esse sentimento de Jesus se sentir abandonado por Deus, não é? Pode ser algo terrível. Então, se nós acreditamos que Deus não nos abandona, passamos sofrimentos e dificuldades na vida, Sim. se Jesus sentiu-se abandonado por Deus, deve ter sido um momento Violento. difícil de entender para nós, É, que para nós. somos humanos. Mas é interessante pensar nisso assim. Muito bem, Joaquim. Eu imagino aquele momento quando ele fala, Senhor, por que me abandonaste? Realmente deve ter sido uma situação dificérrima. Um peso total sobre a... Foi esmagado, o Salmo fala, né? Foi esmagado, foi prensado por nossos pecados. De tão peso que estava sobre a sua pessoa, pessoa do Filho de Deus. Até Pilatos ali, com Jesus, né? Pilatos não queria condená-lo, né? Rego? Ajuda aí que eu te ajudo, né? Eu tenho poder para te livrar dessa cruz, né? Se você tem um poder, foi o meu pai que te deu. Faça o que você tem que fazer. Exatamente. Jesus ali foi tentado novamente a não ir para a cruz. O Pedro também falou que Pedro tinha os dentes lá, e Pedro afaste de mim, Satanás. É verdade. Então, os discípulos dele não sabia do propósito dele, da vinda dele ali, realmente, um cordeiro, né? Morrer na cruz pelos nossos pecados, né? Verdade. É isso aí. Importante sairmos daqui hoje de manhã com essa convicção que a nossa vida deve ser exaltar o nome de Jesus Cristo. Onde quer que nós possamos representar esse reconhecimento a Deus pela sua misericórdia para conosco, nos tendo salvo em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração encerrando? Quem gostaria de orar, pode orar nesse momento. Eu te agradecemos por este tempo aqui com o estudo da tua palavra. Agradecemos, Senhor, pelo irmão Edson, pelo esforço para nos esclarecer acerca da tua palavra. Agradecemos pela presença de cada um de nós aqui, que estão presentes. Entregamos as tuas mãos também ao Cláudio, com ela, se o Senhor possa tocar o seu corpo e restituir a sua saúde. E cuida de nós, Senhor, ao longo desta semana, que falamos uma vez mais também através dos cânticos, dos hinos, do louvor, da adoração e da tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Viu?